Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. No vídeo de hoje nós vamos apresentar aqui um breve resumo a respeito dos livros gnósticos, que é uma referência ao qual o Código da Vinci, tanto um livro quanto o filme, tentam abordar e distorcer a verdade cristã, ou, melhor dizendo, o cristianismo ortodoxo, que se baseia em fatos, queira os céticos admitirem ou não. Seja bem-vindo novamente ao encerramento, na verdade, com o tema A Bíblia Gnóstica. Essa Bíblia vai permitir uma concepção de qual é a natureza de Deus. Para a Bíblia Gnóstica, Deus seria um andrógeno, tanto seria um homem quanto uma mulher. Essa Bíblia aceita o sagrado feminino e o conhecimento esotérico pessoal. Para muitos que já estão na apostasia dos dias atuais, esta forma de aparentemente estar livre de doutrinas coibitivas, como, por exemplo, vamos dizer aqui agora, o nascimento virginal de Cristo, a divindade exclusiva e única de Cristo e a sua ressurreição ao terceiro dia. São exemplos desses fatos. Algumas pessoas têm realmente abusado e negado cada um disso para uma falsa espiritualidade dos dias atuais. Quando, na verdade, ao crer nessas situações, a espiritualidade aumenta e se aperfeiçoa. Tanto no filme quanto na obra, ou na modernidade espiritual moderna, esta Bíblia gnóstica, não confundir com os apócrifos adotados pela Igreja Católica, tá bom? É uma coisa diferente um do outro, tá certo? Em breve vamos abordar os livros apócrifos no nosso canal, tá bom? Então, o gnosticismo representa nunca o cristianismo ortodoxo, jamais representou e nem vai representar. O que não é um grande destaque no filme de Dan Brown. Então, nós observamos que no Código da Vinci, os evangelhos gnósticos são a base para o suposto casamento em Jesus e Madalena. Lembrando a vocês que nós já fizemos um vídeo bem maduro e detalhado, apesar de que nós podemos falar muito mais a respeito disso, que Jesus nunca foi casado com Maria Madalena e nem Maria Madalena foi casada com Jesus. Então, no livro O Evangelho de Filipe, tão assim citado, e também existe um evangelho chamado O Evangelho de Maria, é dele que Madalena deveria ser líder da igreja. Isso é uma grande mentira. Então, o casamento de Jesus e Madalena é o coração, o âmago, o centro, a alma, o espírito do filme. Eu gostaria aqui de trazer uma breve definição do que seria o gnosticismo. Essa palavra origina-se do grego gnosis, que significa conhecimento. Os gnósticos acreditavam compartilhar de experiências espirituais ultra secretas e que só eles poderiam fazer isso. E que lhes punham em cima ou em uma suposição, na verdade, melhor dizendo, uma elevada posição superior para interpretar a religião do mundo. Deus é às vezes descrito como um ser andrógeno, como já assim citamos logo de início. Então é bem complicado, existe uma grande diferença entre o que está nos evangelhos e o que está nos livros gnósticos. Então, desde o começo, a Bíblia gnóstica não traz referência a rios, vales, acontecimentos específicos ou que eles queiram algo de historicidade, não se preocupa com fatos históricos, diferentemente do que nós encontramos no Novo Testamento, especificamente no Evangelho de Lucas. Os evangelhos gnósticos são meditações de vários mestres. Tudo começa em 1945, que se descobre esses livros ou pergaminhos ou manuscritos. Os gnósticos eram influenciados pela filosofia de Platão e havia distância, de certa forma, um pouco dele. E na verdade entre eles havia uma grande discordância também. Eles não tinham uma unanimidade em alguns assuntos. Por exemplo, a maioria negava a ideia de um Deus único que deveria se tornar-se carne, pois a matéria era considerada má, né, e deveria haver a libertação do espírito. E assim, algumas crenças atuais têm herdado um pouco do gnosticismo e também do docetismo. Então, já outros tinham
a ideia de uma divindade tanto feminina quanto masculina. Negavam a ressurreição de Cristo. Alguns, ou a maioria, negavam basicamente tudo isso. Bem, já Irineu apresenta razões para os cristãos na sua época considerar hereges esses gnósticos. Sabe-se que nem mesmo os mais liberais aceitam que o Evangelho de Tomé tenha sido escrito pelo próprio Tomé. Esse Tomé que seria uma referência ao Tomé do Novo Testamento. A igreja primitiva, para vocês saberem, rejeitava qualquer escrito usando o nome de um apóstolo. Por exemplo, você pode encontrar isso aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Então, é bom observar que esses escritos não foram feitos por testemunhas oculares. Me refiro aos evangelhos gnósticos. Geralmente entendam que a Bíblia gnóstica provavelmente não se situa antes de 150 depois de Cristo. Todos os evangelhos do Novo Testamento ou os evangelhos do cristianismo ortodoxo estão num período de tempo de 100 anos depois de Cristo, dentro de uma corrente de eventos. Já esses evangelhos estão praticamente 150 anos depois de Cristo. Então muito tempo se passou e, consequentemente, os apóstolos já estavam mortos, tá certo? Eles eram incumbidos para escrever, inspirados por Deus, para deixar o evangelho completo. O Evangelho de Filipe foi escrito, por exemplo, no século II, na Síria. Já os evangelhos verdadeiros foram escritos antes do ano 70 depois de Cristo. Então, há uma grande diferença entre esses evangelhos e o que é a verdade. O cristianismo é uma religião histórica que se baseia em fatos. Já o gnosticismo brinca com a ideia de espiritualidade, de comunhão com um ente espiritual que não existe. Na verdade, é uma teoria baseada em meras ideias e conceitos abstratos, o que é bem diferente e distante do cristianismo, no qual nós pregamos aqui no canal Teologia Puritana. Ao estudar a Bíblia, ficamos conhecendo um historiador e o seu método histórico. Por exemplo, quando ele fala uma pesquisa, uma referência sobre isso é Lucas 1, verso 1 ao verso 4. Quero destacar que Lucas fez uma investigação cuidadosa, organizou seu material, fez uma árdua pesquisa, segundo certas características, e por fim fez com que um leitor, tanto eu quanto você, possa tomar uma decisão inteligente baseado nos materiais e não no que eu acho e no que eu penso. A conclusão que nós podemos fazer isso é que, infelizmente, e graças a Deus, o Código da Vinci completamente está equivocado e não tem nenhuma base histórica ou verdadeira para suas ilusões. Então, quem aceita esses evangelhos tão aí falados e tão ditos como escondidos, não sabe que já foram publicados praticamente em muitas bibliotecas do mundo. O evangelho feito através de pesquisas, mas de uma mentalidade apóstata e totalmente diferente do que o cristianismo tem nos ensinado até os dias de hoje. No livro O Código da Vinci, Jesus não é o Salvador. Então, os verdadeiros evangelhos permanecem de pé até os dias de hoje. Que Deus possa abençoar cada um de nós e que esse breve estudo possa ser uma ferramenta para refutar os céticos e ateus do nosso tempo, uma vez que eles pensam que o cristianismo verdadeiro foi realizado por Dan Brown, o que não procede. Nenhum historiador honesto vai ser a favor de tanta mentira, de tanta bagunça histórica. Apenas tudo não passa de uma teoria da conspiração, no qual nós estamos aqui trabalhando. E a última teoria da conspiração que nós vamos refutar será a teoria da Terra plana. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.